Deise Pitinini. Uhul! É para subir. Ela está se aprumando. Ela vai passar tudo para você, não vai lá. Ana, Deise aqui, por favor. Isso. Depois a gente teve Maria Amélia, Silvio Zamboni e Ana May. Ana May já está lá. Muito bom, Ana May. Vocês vão me corrigindo a ordem aqui, tá? Depois de Ana May, Paulo Bruschi, Ana Barros, Ana Cláudia, e aí Bia Medeiros. Uhul! Bia Medeiros, Cleomar Rocha, Sandra Ramalho, Viga Gordilho, Afonso Medeiros, Lúcia Pimentel e Nara Cristina Santos. Então, a gente vai... Eu vou passar, então, aqui os microfones móveis. Então, bora lá. Deise. E eu vou fazer um sinal lá de baixo dos 10 minutos. Tá bom. Bem, em primeiro lugar, quero agradecer esta oportunidade de poder contar os primeiros passos da ANPAP. Eu já estou numa idade que eu já me considero uma espécie de dinossauro, então essa oportunidade me alegra muito. Na verdade, a ANPAP começou a ser pensada e pressionada a nascer em 1985. Em 1985, eu estava preparando o meu doutorado, orientada pelo professor Walter Zanini, quando nós recebemos, eu fui convocada por ele, e naquele momento ele era diretor da ECA USP, da Escola de Comunicações e Artes da USP, que haveria uma reunião para pesquisadores dedicados à arte. E foi assim que eu cheguei. Naquele momento, o único auditório que a ECA possuía era o chamado aquário, que era uma sala de aula que, em lugar de ter carteiras, tinha cadeiras também em degraus. Então, a pessoa olhava na porta lateral e via só as cabeças flutuando. Por isso que era chamado aquário. Bem, nessa reunião não estava muita gente, mas eu percebi que o Zanini entrou com o diretor da faculdade e tal, e apresentou um personagem que, para nós, nos parecia um personagem singular, como se ele tivesse vindo de outro planeta, que era o Silvio Zamboni. Alto, queimado do sol, vestido de camisa xadrez, que na USP, nos idos de 1980, em que todos nós nos vestíamos de forma clássica, tailleur ou terninho, enfim, não havia todo esse aspecto descolado, mais livre, que hoje nós presenciamos. Ele parecia realmente que não era dali, e não era da academia. E ainda mais, tinha um famoso cachimbo, enfiado no bolso, de vez em quando ele tirava, ele punha fumo com toda a calma, tinha uma voz bonita de italiano, não é? Que ressoava bem. E ele não teve papas na língua. Veio a quê? Eu vim porque eu quero, não é? Eu quero que a comunidade de pesquisadores, eu sou do CNPq, sou funcionário de lá, estou cansada de ver projetos tendo como tema a arte rodarem por aí. Ninguém quer pegar, às vezes vai para o comitê da história,
às vezes vai para não sei aonde, e vocês precisam se organizar. Como comunidade, lutar, fazer pressão. Tudo isso nos pareceu absolutamente não acadêmico. Isso não tinha nada a ver conosco, não é? Essas lutas de buscar patrocínio ou bolsas que efetivassem nossas pesquisas. E eu fui, inclusive, muito assim desanimada. Eu já estava terminando o mestrado, já em fase de redação, e não tinha nunca conseguido um auxílio do CNPq. CAPES, nem dizer, acho que nem existia CAPES nesse tempo, se existia, não era nem citado. CNPq, enfim. Ah, pois não. Enfim, ele nos falou, e eu me lembro que eu passei uma lista de presença que nós temos. E estavam presentes, além de várias personalidades da USP, professores, Ana May, estava nessa primeira reunião com o Silvio Zamboni, pessoas da ECA, que se dedicavam à arte, poucos. E havia um representante da Universidade de Santos, e acho que alguém de Campinas. Isso eu tudo escrevi num artigo, que eu não trouxe a cópia, mas vai ser publicado nos anais daqui. E ele não teve dúvidas, ele disse, olha, em poucos meses eu vou percorrer ainda outras universidades, onde há cursos de História da Arte, em nível de pós-graduação, mestrandos, doutorandos, e nós vamos fazer uma reunião em Brasília. E tal aconteceu isso. E, num setor do CNPq, né, nos reunimos, e ainda estava o Zanini, a Araci Amaral, a Ana May, que eu me lembro como personagem, e conheci outras pessoas da Universidade do Rio Grande do Sul, enfim, de outras universidades. Isso está contado nesse texto, especificamente. E aí, a Araci Amaral se colocou como candidata. E nós votamos e queríamos dar um nome. Como a grande sociedade científica, que tinha primazia, realmente, no Brasil inteiro, era a SBPC. Então, nós resolvemos dar esse nome, Sobrapap. Sociedade Brasileira de Pesquisadores em Artes Plásticas. É feio, mas nós temos que ver o espírito do tempo. Nós não podemos sobrepor a questão dos zeitgeist. Não dá. Naquele tempo, o nosso parâmetro era a SBPC. E eu, inclusive, participei, em 68, de uma reunião da SBPC, na Bahia. Eles não sabiam onde me colocar. Eu estava pesquisando o Brecheret, escultura. Vamos botar em cultura. E aí, eu me lembro muito bem da Ana May, que tem um olhar muito arguto, um insight maravilhoso das questões culturais e da arte no Brasil. Ela disse, pelo amor de Deus, nós temos que formar uma sociedade dita científica, porque nós estamos no perigo da arte rodar como um manifesto de cultura e acabar seu perfil, porque a arte, essa era a discussão central, a arte é um saber que tinha sido escondido debaixo do tapete das ciências humanas, que era um tapete meio esfarrapado, não é? Quando o centro eram as ciências biológicas e exatas, que conseguiam auxílios, empréstimos, enfim, tudo que eles precisassem de equipamento, e nós, nada.
Então, essa questão da cientificidade da arte foi muito e pertinentemente defendida pela Ana May. E eu me lembro que foi num festival de cultura latino-americana, não foi, Ana? Então, e ela alertou por esse perigo de nós passarmos para o campo de antropologia ou para o Ministério da Cultura e ficarmos rodando. E o apoio do CNPq era primordial. Estar siglado lá, ter o campo nosso das artes dentro dos campos observados e com critério pelo CNPq. Bom, formada a Sobrapap, foi marcado, eu creio que foi em novembro, e logo foi, isso também está no texto, acho que foi em maio, nós nos voltamos a reunir em 1987, no Aquário, que era o único auditório ali, e para fundarmos ou dar continuidade à Sobrapap, e eu fiquei como tesoureira e, ao mesmo tempo, secretária, porque ninguém estava disposto, naquele momento, ou por compromissos outros, a trabalhar pela Sobrapap. Eu me lembro que eu passei o chapéu, pedi um dinheirinho para a gente comprar um livro de atas para a fundação da ANPAP, que seria a ANPAP. Aí, aquietados os ânimos, a gente nos reunimos ali, e havia várias universidades, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul estava ali presente. Me perdoe se eu não tenho todos os nomes. E nós começamos a discutir realmente e dar regulamento os estatutos à nossa sociedade. A palavra ANPAP venceu. E nós, claro, aderimos à ANPAP. E foi muito importante também as contribuições da Ana May, que tinha uma grande experiência na AESP, Associação de Arte Educadores do Estado de São Paulo, uma grande, forte associação. O Piano Bezerra de Menezes, e o próprio Zanini, que era presidente do Comitê Brasileiro de História da Arte, ligado ao Comitê Internacional, para que nós pudéssemos abrir vários espaços dentro daqueles que estudavam e se envolviam e pesquisavam a arte, que foram os comitês. Se não me engano, o Piano Bezerra de Menezes foi que propôs mais claramente a formação desses 5 comitês principais, que são até hoje 5, não é? Que compõem, e abrindo um leque muito importante para a nossa associação. Eu, como secretária, o Zanini foi eleito por aclamação unânime, e eu me dispus também a ajudá-lo no que eu pudesse. O Mário Barata foi eleito vice-presidente, eu primeira secretária, e a Maria Amélia Bulhões Garcia, que não está presente, e foi presidente, foi a terceira presidente da ANPAP, se candidatou a segunda secretário. O José Roberto Teixeira Leite, primeiro tesoureiro, o segundo eu não me lembro. Bom, enfim, nós começamos a ANPAP. E mais detalhes estão ali. Eleito o Zanini, em 87, em 88, nós fizemos o primeiro encontro, que foi na Casa de Cultura Japonesa. O único espaço viável para nossa... Ninguém queria receber a gente. Nem a ECA que tinha espaço para nossos encontros. Éramos 80. E fizemos o primeiro encontro, que foi em 88, que vai ser festejado, eu creio, né, no próximo encontro da ANPAP, 30 anos de encontros da ANPAP. E também tivemos a possibilidade de imediatamente fazer, na própria... Até ao final do encontro, eu me candidatei como presidente e também fui eleita, tendo como vice-presidente o professor Mário Barata, e
Eu fiz o outro na Casa de Cultura Japonesa, e era uma coisa assim muito precária. A gente conseguia papel dos departamentos, o xerox era, não sei, de outro departamento, mas havia uma congregação de ânimos. E eu só vou encerrar que a última encontro da ANPAP, em que eu era presidente, em 91, foi no auditório magnífico que foi da FAO. E a abertura, uma coisa que muito, eu acho que deu uma aura importante para a ANPAP, a abertura estava o reitor da Unicamp, onde eu era professora, o reitor da Universidade de São Paulo e um alto funcionário também da FAPESP que se interessava pela... Foi uma mesa realmente de abertura do endosso de 2 reitores para a nossa ANPAP. E nós publicamos, nessa ocasião, os 3 anais. O primeiro, que, infelizmente, se extraviou, eu tenho aqui, xerocopiado. Por favor, eu quero mostrar só um segundo. Esse é o terceiro, e esse é o segundo. Eu devo muito a Maria Cecília França Lourenço, a primeira tesoureira da gestão e arquiteta, e a gráfica da FAO. E aqui isso vai ser digitalizado. Eu gostaria que vocês folheassem e vissem os temas de muita atualidade que nós estávamos pesquisando em 91, antes da grande salto digital e da conversão dessa sociedade informatizada e digital que nós temos. E ainda devo lembrar que, logo em 88, a ANPAP, junto com a ESP, entrou na luta da Constituinte. E, com isso, nós levantamos todos os professores envolvidos em arte, da FAO, da ECA, do MAC, e nós íamos lá na praça, ali do... Agora, não me lembro. Bom, na praça, e, junto aos carros, levantar assinaturas para que as artes tivessem seu lugar nas disciplinas fundamentais na educação brasileira. E conseguimos. Então, eu quero dizer que essa associação tem a sua fundação no retorno à democracia, na luta pelos direitos e na valorização de um saber que é essencial para o ser humano, que é a arte. E a nossa luta continuou na busca de mais associados. Então, era com alegria que precisa ser alguém mais do norte, precisa do sul, do leste, do centro. Todas as associações, nós medimos uma expansão geográfica. E isso já como o Silvio Zamboni, meu primeiro secretário, e, nesse momento, eu quero homenagear o Silvio. O Silvio Zamboni é o pai da ANPAP. Ele veio nos incitar a nos organizarmos e fundarmos a ANPAP. Obrigada. Obrigada, Deise. Antes de Ana May começar, eu só queria corrigir o meu equívoco aqui da Sheila, tá? Entre a Viga e o Afonso, houve o biênio da Sheila, Cabo Geraldo, e o Luiz Cláudio tá aí, né? Luiz Cláudio. Ele está, mas acho que não está aqui, né? Ah, aqui! Então, você quer... Tá bom. Sem problema. Muito grata. Então, Ana, por favor, Ana, se tiver aí teus 10 minutos de uma contação para a gente aqui. Os embates. Dos embates, muito bom. Os embates. Curiosamente, soube por José Marques de Mello, que participava do conselhão do CNPq, que estava se organizando um grupo
patrocinado pelo CNPq, para criar uma associação, para dizer ao CNPq o que é pesquisa em artes visuais. E o Zé Marques, que sempre foi um defensor da arte e educação, me disse isso e disse: vocês não estão incluídos. A arte e educação não está incluído. Você quer fazer alguma coisa? Eu, obviamente, quero fazer alguma coisa. Então, vou lhe dar o telefone do diretor de humanidades do CNPq e converse com ele. Liguei para ele, um sociólogo do Rio de Janeiro, que eu já não lembro mais o nome, mas uma pessoa encantadora. Eu disse: olha, sou da área de arte e educação, em poucas linhas expliquei a ele o que era. Ele disse: não precisa, que eu sei o que é arte e educação, e etc. Pode contar comigo para vocês entrarem também. Aí, quem vai? Ele disse: você então vou mandar passagem para você, para a reunião, e etc. Eu digo: não, eu sou uma figura que não sou lá muito bem-vinda, às vezes, porque eu era agressiva. Hoje, com essa idade, eu sou uma lady, mas eu já fui bastante agressiva. Eu sei que fui. Hoje em dia, eu digo: gente, eu não sei como eu tinha coragem de fazer certas coisas em favor da arte e educação, na briga a favor da arte e educação. E eu disse: bom, como é que vamos fazer? Eu disse: olha, tem uma pessoa maravilhosa para ir no meu lugar. Heloísa Ferraz, Toledo Ferraz. Olha o nome de Quatrocentão paulista. Né? É melhor ela, porque eu sou nordestina, já carregava um preconceito danado, já sofria um preconceito danado por ser nordestina. Aliás, eu sou nordestina por opção, inclusive a opção é opção porque eu acredito no Hélio Oiticica, seja marginal, seja herói. Então, o nordestino é marginal. Porque eu nasci no Rio de Janeiro, né? A primeira perversidade que a vida me fez foi me tirar com 3 anos de idade do Rio de Janeiro, né? Mas encontrei uma naturalidade muito receptiva, que foi a pernambucana, e me considero pernambucana. Eu disse: bom, ela é paulista. Ela é amiga de todo, estudou aqui, porque eu não estudei arte, gente, fiz direito, entendeu? Eu cometi erros brutais na minha vida, um deles foi esse, né? E estudou arte, conhece todo mundo que estava. A essa altura eu tinha a lista de quem ia para essa reunião em Brasília. E Elô, chega o dia da reunião, aparece Elô, ninguém avisou nem sequer o Zamboni. A culpa não foi do Zamboni, eu faço questão de dizer, porque o Zamboni sempre foi, como funcionário do CNPq, ele era um defensor das artes. O CNPq e CAPES demoraram muito a reconhecer as artes e educação. Demoraram muito, mas Zamboni era um que reconhecia. Vocês imaginem que eu pedi uma bolsa para fazer mestrado nos Estados Unidos, porque não havia mestrado, nenhum programa de mestrado e doutorado no Brasil aceitava arte educador, e por isso eu fui a primeira doutora. Não foi glória ser primeira doutora, foi sacrifício. Ser a primeira doutora em arte e educação no Brasil. Eu queria fazer o meu mestrado, pedi a CAPES uma bolsa, a CAPES respondeu que a arte e educação não era a área de pesquisa. Era atividade, pura atividade. Então, toda atividade humana pode ser suporte de pesquisa, né? Para começar, havia esse erro. E isso foi em 70. Né? Então, faz pouco tempo que a gente se constituiu como área de pesquisa, ou que somos reconhecidos. Bem, houve um certo mal-estar, etc., e a coitada da Elô, mas ela era bem... Eu tenho certeza que ela foi muito mais bem recebida do que eu seria naquela época, né? Daí eu me engajei completamente na PAP. Essa primeira reunião de que ela fala, que saiu... Eu fiz a campanha do Zanini. Zanini era o melhor chefe que alguém pode ter, que dava inteira liberdade. Eu era subordinada a ele na USP, ele era meu chefe, eu sabia essa qualidade do Zanini.
de uma generosidade, quando ele, nas pesquisas dele, quando ele encontrava um elemento qualquer que sabia que podia se encaixar na pesquisa do outro, ele já tirava o xerox e já me levava, inclusive comigo era assim, já levava o xerox. Olha, tem esse artigo de fulano que eu estou pesquisando no jornal não sei o que lá, e apareceu esse sobre arte e educação. Ele já me levava. Era uma pessoa extraordinária. Eu acho que esse começo com Zanini foi um começo assim, muito alvissareiro para a ANPAP, porque deu esse tônus. Cada um tem a sua responsabilidade na ANPAP. Eu não sou chefe de ninguém. Cada um tem a sua parte. Né? Faça a sua parte que seremos grandiosos. Né? E é o que é. Outro grande problema, dilema que tivemos, não é? Para vocês entenderem o preconceito contra a arte e a educação. A explicação não vou dar aqui agora, eu tenho várias, e nenhuma delas é válida. Depende do momento político e depende também do contexto em que a gente está atuando. Mas há um preconceito generalizado, muito menor hoje do que naquela época. Naquela época era enorme o preconceito. Né? Foi o episódio de quererem tirar a arte e a educação da ANPAP. Esse foi um episódio triste, digno de Bolsonaro. Enfim, isso dos anos 90, do começo dos anos 90, isso está bem relatado no meu livro Tópicos Utópicos, né? Porque eu brigo, etc., e registro a briga. Então, eu acho que é importante. Por isso, eu me considero historiadora do ensino da arte. É uma história marginal, porque a arte e a educação é marginal também, né? Mas eu costumo registrar. Essa foi grave porque foi aprovado unanimemente numa reunião no Rio de Janeiro, que retirar a arte e a educação da ANPAP, porque a arte e a educação não tem nada a ver com a educação, todo mundo ensina aqui, né? E todo mundo ensinava naquela época, mas não tinha nada a ver com a educação. Então, essa luta eu comprei de peito lavado, e o Zamboni, inclusive, ainda estava, e do CNPq me ajudou ou se não estava, ele me ajudou de fora já do CNPq para que isso não acontecesse, né? Não se retirasse. Eu, a vida inteira, lutei para que a arte e a educação esteja próxima às artes, e não à educação, porque a educação é mais sistematizado. E eu tenho muito medo que, dependendo da linha pedagógica, da linha educacional, se abafe a importância da arte na escola, se diminua a importância com didatismos exagerados. Então, sempre lutei na USP para não ir para a faculdade de educação. Eu não sei se a educação física está agora na Faculdade de Educação da USP, mas éramos as duas que lutávamos para não ir. Era a educação física e artes visuais, teatro e música, que lutávamos para não ir para a Faculdade de Educação, porque eu quero a contaminação com quem produz arte. Nós precisamos estar em contato, o arte educador precisa estar em contato direto com quem produz, com as fontes de produção de arte, né? E as fontes de pesquisa histórica também, e etc. Então, esses dois embates, para mim, foram muito interessantes, porque mostraram o preconceito contra a arte e a educação. O Zamboni não foi uma questão de preconceito, nem lembrou. Era tão insignificante a arte e a educação naquele tempo, era tão insignificante. Tínhamos recentemente criado a primeira linha de pesquisa em pós-graduação em arte e educação na USP, que durante quase 15 anos foi sozinha, foi a única linha de pesquisa em arte e educação num programa de mestrado ou doutorado. Então, éramos uma pequena, uma gota d'água no oceano dos grandes historiadores e dos grandes artistas, né? E esses dois embates foram fundamentais para crescermos, não é? E hoje eu vejo com muita felicidade que a arte e a educação está integrado com todas as outras linhas, os outros comitês da ANPAP, é respeitada, não é? Eu hoje vi historiador
historiadora que eu respeito muito, assistindo o seminário da gente de História do Ensino da Arte, né? A Sandra Ramalho. Então, somos bem recebidos quando vamos a um outro comitê para assistir, né? Eu só tenho mesmo a agradecer aos membros da ANPAP esse reconhecimento que vem sendo dado à área de arte e educação. Depois tivemos uma outra presidente também da área de arte e educação, que é a Lúcia. O Afonso é de várias áreas, né? Ele é um homem múltiplo, né? Mas a Lúcia é deliberadamente arte educadora, né? Então, só tenho a agradecer essa nova visão da arte e educação como parte integrante da expansão da arte, além dos museus, além da história e além da criação, né, do próprio fazer, né? Então, obrigada a todos vocês que fazem a ANPAP hoje, pelo reconhecimento que tem pela arte e educação, e peço ajuda para a gente lutar juntos, para não sermos eliminados dos currículos do ensino fundamental e médio. Muito obrigada. Pia. Boa tarde, acho. A ANPAP é um corpo político. Embora não pareça, tem muita força. E eu vou começar fazendo uma homenagem à Ana May. Uma vez eu estava assistindo umas conferências na Confaeb, da qual a Ana May também faz parte, e os palestrantes estavam sentados e falavam, liam seus papers. E aí anunciaram Ana May Tavares Barbosa. Eu vim aqui para dizer o seguinte: a arte, a educação e o poder da arte. Eu, humildemente, pensei, eu vou ser igual essa mulher. E hoje em dia, quando eu dou conferência, o pessoal adora, porque eu só falo andando, eu faço palhaçada, eu compro e aprendi, viu, Ana May? Obrigada. Eu morei na França há muitos anos, 8 anos, e quando cheguei no Brasil trouxe meu doutorado e 2 meninos pequenininhos. Fui para Brasília e cheguei lá e falaram, você vai ser secretária da ANPAP? Me disse o professor Silvio Zamboni. Eu falei, tá bom, professor. E em 93 eu fui secretária. E a gente fez, acho que um dos eventos mais engraçados que já houve na ANPAP. A gente ficou 3 dias em Pirinópolis, num hotel com piscina e toboágua. E eu me lembro muito bem, Maria Amélia, do Rio Grande do Sul, Bia, me ensina a descer no toboágua. E todo mundo de maiô. Olha, uma piada. Foi muito engraçado aquele evento. Só o Silvio Zamboni mesmo para fazer o evento em Pirinópolis. Fizemos um passeio para a Cachoeira, com Regina Paulo Miller, Paulo Bruschi, Regina Paulo Miller, Paulo Bruschi, Silvio Zamboni, Paulo Bruschi, Regina Paulo Miller, a secretária e eu no meu Gol. Fomos para a Cachoeira. Putz, grilo, que loucura. Eu não entendia nada, sabe? Eu tinha acabado de chegar da França, totalmente exterritorializada. Mas, enfim. Ela está aqui, a Sônia. Você não estava lá? Não, estava todo mundo lá nesse Pirinópolis. Bom, em 2003 eu fui eleita, não, na verdade eu fiz um lapso, eu fiz um erro. Eu pulei um ano quando eu fui eleita, porque eu fui eleita de sopetão, também estava chegando de um pós-doutorado na França, e não consegui fazer o evento no próximo ano, porque eu fui eleita muito em cima, e me passaram os papéis muito em cima. Então, ficou lá uma lacuna, né, que é o ano de 2002, onde não teve evento. Foi minha culpa, mas beleza, né, não dava, os meninos ainda eram meio pequenos e tal.
Durante a minha gestão, eu já escrevi esse texto quando me pediram, eu tenho muito a agradecer. Não sei se vocês sabem, eu sou coordenadora do Grupo Corpos Informáticos, que é uma potência. E eu tenho, durante a minha gestão, eu tenho muito a agradecer aos meus bolsistas da época, sem eles eu não teria feito. Eles moravam lá em casa, dormiam lá em casa. Tinha uma que chamava até meu filho de irmão, e foi muito difícil. Eu fiz um evento com 247 palestrantes no STJ, 2003, 2004. Foi bem bacana, eu fiz questão de abrir, fiz questão de aprovar bastante pessoas, fazer uma política de aprovação de doutorandos, para que a ANPAP se rejuvenescesse, e eu ainda acredito nessa política de abrir, deixar mais gente entrar, fazer circular, sangue novo. Sejam bem-vindos os que estão aqui. Obrigado. Pronto, vou. Então, boa tarde. Eu queria falar sobre 3 coisas específicas, sobre desejos, transbordamentos e legados. Sobre desejo, a gente começa a história em 2004, ainda em Brasília, quando Dulcimira Capizani liderou uma articulação para a gente assumir a diretoria da ANPAP, levando para Goiânia, para o PPG da FAV, Faculdade de Artes Visuais, em Goiânia. Ocorreu que ela já estava em um tratamento contra o câncer, e isso, de certo modo, para ela, fez com que o desejo fosse muito mais acentuado de contribuir, e, para todos nós, uma preocupação, mas, acima de tudo, também o desejo de uma integração. Ainda naquela assembleia, nós acordamos que, em algum tipo de impedimento que impossibilitasse a Dulcimira de estar conduzindo a ANPAP naquele biênio, eu assumiria o posto da presidência para dar essa sequência. E ocorreu que, no início de 2005, nós perdemos Dulcimira Capizani. E isso, claro, fez com que a gente retomasse todas as nossas discussões, também no desejo de fazer bem feito aquilo que nós cremos que seja um de nossos ideais. E realizamos, em 2005, o nosso primeiro encontro dessa diretoria em Goiânia, na Faculdade de Artes Visuais, com uma participação muito intensa da equipe daquele programa. A Alice Fátima esteve à frente do trabalho lá com a gente, o professor Raimundo aqui do lado também, embora Raimundo e Irene estivessem afastados naquele ano para um pós-doutorado na Espanha, mas conseguimos a realização, em 2005, do nosso encontro lá em Goiânia, e em 2006 eu levei para Salvador, já que eu estava residindo em Salvador, trabalhando na Universidade Salvador, a Unifax. Como na Unifax nós não tínhamos um PPG, nós tivemos uma parceria muito intensa com a UFBA, com a professora Viga, inclusive, e a UFBA sediou o encontro dos coordenadores de pós-graduação naquele ano. O desejo fez com que nós trabalhássemos de uma maneira bastante intensa e com uma dose de transbordamento, que é o próximo tema que eu quero colocar. Se no primeiro ano nós fizemos dentro de uma universidade, lá em Goiânia, no segundo ano, em Salvador, nós levamos a ANPAP para o prédio belíssimo do Goethe Institute, lá em Salvador. Me parece que, quando nós transbordamos a própria noção
de nossos eixos de pesquisa, fazendo com que a gente alcance a comunidade, alcance determinadas outras instituições, nós estamos justamente nesse transbordamento. Há uma discussão em todos os comitês sobre os perfis que nós queremos ter, e mesmo sobre o perfil da ANPAP. Me lembro bem de uma série de discussões de que nós não somos uma associação de artistas, nós não somos uma associação de arte educadores, nós somos uma associação de pesquisadores que envolve todas essas pessoas. No comitê de produção artística, de poéticas artísticas, essa é uma discussão recorrente, porque quando nós avaliamos determinadas candidaturas que têm um perfil de artista, e nós queríamos ver qual é o tipo de sistematização dessa produção para essa configuração de pesquisadores, é algo que sempre acaba tocando e fazendo a gente repensar qual é a configuração da própria associação como um todo. E, naturalmente, a gente alcança nesse transbordamento que nós encontramos quando nós abrangemos todas as áreas, e como a Ana May havia tocado, é bem interessante ver a configuração que nós temos aqui, nessa mesa, de pessoas vinculadas às práticas, à teoria, à crítica, à arte, à educação, enfim, essa pluralidade que configura o nosso DNA, que configura a nossa área. E quando nós começamos lá mesmo em Brasília, e até então nós tínhamos basicamente São Paulo, Brasília, e a gente quase não saía desse circuito, e a intenção clara foi levar para Goiânia e começar a fazer a ANPAP rodar, e a partir daí nós rodamos o Brasil inteiro, claramente em ações de transbordamento de nossas localizações, de nossos perfis identitários, de nossos entendimentos sobre a extensão da arte. E, finalmente, sobre os legados, além de fazer vir todas essas questões que eu já apontei, é bastante gratificante ver que, naquela gestão, 2005, 2006, nós criamos o boletim da ANPAP, que hoje Dieudonné conduz como ANPAP Informa. Naquele ano, nós trabalhamos com boletins quinzenais, falando um pouquinho da história, falando um pouco sobre a reunião que estávamos organizando e um pouco sobre a cidade de Salvador. Então, eu me lembro que a cada 15 dias eu fazia questão, fosse sábado, domingo, feriado, eu soltava o boletim, e tinha convidado uma historiadora da arte para fazer uma espécie de história da arte baiana, e, ao final, nós reunimos tudo e publicamos em uma revista esse conjunto de informações. Ainda como legado, além do boletim, nós tivemos a identidade visual, que ontem nós já lançamos o selo comemorativo de 30 anos. Mas, de fato, o maior legado que a gente pode deixar é continuar com a ANPAP pulsante, reflexiva, intensa, e, mais que tudo, uma reunião de quem pensa e atua na área de pesquisa em artes. Obrigado. Sandra, por favor. Boa tarde a todos, obrigada por estarem aqui nos ouvindo ainda. É muito importante para a associação que realmente as pessoas estejam interessadas na sua história, e a presença de vocês é um testemunho disso. A nossa história frente à ANPAP começa lá na gestão da Bia, quando ela veio nos sondar se nós gostaríamos de assumir a diretoria da ANPAP. Nós, que eu falo, é a Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, Florianópolis. Ocorre que, exatamente naquele momento, nós tínhamos tido autorização para abrir nossa pós-graduação, inicialmente ainda só em mestrado. Então, nós manifestamos que não era o momento, e, em seguida, então, houve a chapa que não vou me ater, porque o Cleomar já explicou o que aconteceu. Da mesma forma, o Cleomar começou contatos com a Sandra Makowiecki, aqui presente, que era pró-reitora de ensino da UDESC na época, já tentando articular, né, que, na sequência, nós assumíssemos.
Eu estava fora dessa conversa, era do Cleomar com a Sandra, né? Mas um belo dia a Sandra me chama e diz o seguinte: o reitor quer que tu tragas a ANPAP aqui para a UDESC. É um projeto institucional, só que eu não posso assumir, porque já tenho a pró-reitoria de ensino e tal, e eu acho que a pessoa mais indicada, que está mais tempo na ANPAP, etc., és tu. Então, eu fui lá para Salvador com essa incumbência. A nossa chapa, então, a chapa eleita era formada pela Sandra Makowiecki como vice, o Hélio Fervenza, a Viga como secretária, o professor Antônio Vargas, que é lá da UDESC também, e o Cleomar, que ficou para fazer essa costura. Mas, de cara, o Cleomar nos falou que tinha algumas pendências, né? Foi muito sincero. Ele alertou e depois a gente foi saber mais detalhadamente do que se tratava. Mas, em compensação, ele nos passou R$6.000 em caixa, né? O que foi muito bom. As pendências, para vocês terem uma ideia, a sede civil da ANPAP era São Paulo, a sede bancária era Goiânia, e a declaração de imposto de renda, a associação é isenta, mas precisa declarar. Há muito tempo tinha sido esquecido. Então, e, inclusive, assim, nós lançamos o edital com uma data para inscrições e só conseguimos abrir a conta no Banco do Brasil um dia antes, ainda assim porque o tesoureiro, que era o Antônio Vargas, e eu tínhamos conta naquela agência e éramos pessoas bem consideradas pelo banco. Então, resolvidos esses problemas, que, na verdade, não foram resolvidos assim de cara, foram problemas que nós contratamos uma empresa que já tinha colocado em dia a vida da Abrace, né, de teatro, que também, afinal, como foi dito ontem na reunião dos editores, nós somos professores, pesquisadores, artistas, nós não somos burocratas. Então, todas essas questões que foram ficando pelo caminho, eu não culpo ninguém, eu não fui atrás nem de saber quem tinha deixado de fazer o quê. O nosso objetivo, né, da Sandra principalmente, que atuou assim numa cogestão comigo, era resolver os problemas. Então, além da contratação dessa empresa, nós traçamos objetivos, então, que eram o fortalecimento da instituição. Nesse sentido, nós fizemos uma isenção dos associados que há tempo não frequentavam e que nós intuíamos que, talvez pelo fato de se achar em dívida com um montante muito grande, tinham deixado de frequentar a associação. Então, nós fizemos uma anistia e convidamos as pessoas a partir daquele ano, né, pagando a mensalidade da anuidade daquele ano, que voltassem. E fizemos, então, essa regularização civil, fiscal e bancária. Outro objetivo nosso era a questão de estabelecer uma maior comunicação entre os associados. E, então, nós demos continuidade ao boletim que o Cleomar já vinha fazendo, né? A nossa periodicidade era mensal, e eu, pessoalmente, redigia e cuidava dessa questão, além do que nós começamos muito humildemente o que hoje é essa potência que se chama Didonê, né? O Papo Informa, né? Muito merecido, eu acho que é um fator realmente de integração entre todos nós, o trabalho que ela faz. Nós começamos muito humildemente, ela foi generosa, manteve o nome, né? Não quis refundar, mas deu uma outra dimensão, nós apenas nos limitávamos a replicar todas as coisas que nos eram encaminhadas como presidência e diretoria a todos os associados que estavam no nosso mailing. Outra questão também foi valorizar a memória da ANPAP. E, nesse sentido, então, nós comemoramos os 20 anos de ANPAP, lá em Florianópolis, em 2006, e convidamos e envidamos todos os esforços no sentido de fazer presentes todos os ex-presidentes. A exceção de Walter Zanini, que, por sinal, declinou enviando um e-mail muito gentil e generoso,
todos os outros presidentes estavam presentes numa mesa que também, como essa, exemplo dessa, resgatava. Conta de quê? O bolo é no fim. Então, nós lançamos um jornal com a biografia de todos os ex-presidentes. Nós demos continuidade à carteirinha, que era uma iniciativa já do Cleomar também, e com um selo anual, que é uma maneira, além de que a diretoria tem um controle, né, de todos os associados, e também permite dar um acesso, facilita o acesso às instituições culturais e artísticas no Brasil e fora dele. A anistia, eu já falei. Fizemos uma consolidação e digitalização de dados históricos. O Cleomar nos mandou um caminhão de Salvador a Florianópolis, que não sei quanto custou, mas deve ter sido muito, com todos os anais de todos os anos que tinham sobrado, e uma série de documentos de toda a natureza, enfim. Isso tudo, graças à equipe da Sandra na Pró-Reitoria, passou por uma triagem, foi digitalizado. Nós fizemos também uma campanha de doação desses anais, porque implicava também um gasto grande para a associação ficar esse caminhão, né, todo final de gestão, viajando para a sede da nova diretoria. Sim, entregou um pendrive. Isso, ó. Ela me entregou um pendrive. Um caminhão para um pendrive. Então, também acho uma coisa importante, foi uma reformulação no Estatuto, que há muito não vinha sendo revisto, e também lançamos 2 livros organizados por Sandra e eu. Um intitulava-se O Estado da Arte, o Estado da Arte nas pesquisas em artes plásticas, e o outro, uma história da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Então, nós deixamos a relação exata dos associados ativos, a relação dos associados históricos, uma mailing list atualizada, a situação regularizada quanto ao registro civil, e, como eu já falei, enfim, declaração de imposto de renda, contábil e tudo isso, os documentos depurados, um site ampliado e, por último, R$40 mil em aplicações. Uau, uau! O ano era 2006. A Universidade Federal da Bahia estava em greve. E eu tinha acabado de ganhar um prêmio Copene, que estava pesquisando as rendeiras da Ilha de Maré. E estava na minha sala de aula, com alguns alunos trabalhando, finalizando a exposição que ia acontecer na Capela do MAN, justamente nesse ano, e, de repente, me aparece ao lado da porta uma senhora muito bem vestida, com o cabelo, né, cortadinho, com muitos colares, e eu olhei e falei, gente, será que é a Ana May? E, assim, eu lembrava de congresso, né? Ela tinha ido na Bahia recentemente, muito, né, como a Bia da performance faz bem melhor que eu, e ela se apresentou, falou assim, eu estou aqui atrás de um professor ampapiano. Eu achei até que ela estava me xingando, sabe? Eu falei, ampapiano? Ela fez, pois é, eu estou muito atrás dele, porque eu estou organizando o 10º encontro da ANPAP, e eu preciso conversar com ele, porque eu preciso levar associados baianos. Eu falei, professora, nós estamos em greve, mas se eu puder ajudar em alguma coisa... Ela começou a olhar alguns trabalhos que nós estávamos terminando e disse, o que é que você está fazendo? Eu falei, eu sou artista e estou com essa exposição. Ela fez, aonde? Eu disse, na Capela do MAN, mas ela só abre no final de semana. Eu estou com um carro do governo aí. Tem como você abrir a Capela do MAN para eu ver seu trabalho? Falei, ela está 70% montada. Não, eu vou. E aí ela foi. Eu liguei para o museu abriu a capela, ela foi e voltou. Neste mesmo dia. Eu não sei se ela lembra disso, e disse, voltei, porque, já que eu não encontrei Robert Val, você vai ser a minha ANPAP. Eu falei, meu Cristo. Nesse dia, a ANPAP entrou na minha vida e eu entrei na vida da ANPAP. Ela passou a ser uma companheira. Fui representante regional. Neste mesmo ano, eu participei do 10º encontro
Eu tinha acabado o mestrado, tinha feito uma pesquisa de pigmentos e fibras e corantes brasileiros na região central do Brasil. Ela fez um congresso indescritível na ECA, e eu lembro bem, naquele auditório lotado, tinha assim uma fila de indígenas. Falei, meu Deus do céu, né? E eu falando sobre simbologia indígena, e foi para mim uma mudança, assim, uma nova vertente na minha vida enquanto pesquisadora. Eu falei, gente, como eu não conhecia a ANPAP antes? Sistematicamente comecei a publicar nesses 10 anos, 11 anos que se passaram, e, como eu falei, me tornei representante e participei de comitê de todas as reformas, herdei das Sandras, entramos as Marias, eu e a Maria Hermínia, o nosso tesoureiro Luiz Freire, também muito confiante na nossa gestão, total apoio. E eu, que vinha das artes visuais, a Ana May só não me convenceu uma coisa, para eu ir para a arte e educação, ou melhor, ficar, porque eu já tinha 20 anos de arte e educação, e disse, não, Ana, eu vou investigar poética. Foi a única coisa que ela não me convenceu, porque o resto todo ela me convenceu, e acabei, pelas mãos dela também, sendo selecionada na USP, onde eu fiz o meu doutorado. A ANPAP mudou minha vida no sentido de investigadora, porque eu passei a sistematizar meu pensamento, e hoje, organizando o meu memorial para defesa titular, eu pude ver como a sistemática de uma pesquisa é importante para você fazer essa releitura. Então, foi a questão mais primordial. E um paradigma que, para mim, foi decisivo, como nós íamos para a Bahia, e fizemos 2 congressos, um em Salvador e outro no Recôncavo Baiano, que é um celeiro da cultura banto, nós tivemos uma preocupação de trabalhar com a raiz cultural, não folclorizada, essa coisa enganosa da Bahia, mas buscar nossa origem étnica, e a antena. Então, foi naquela gestão que nós cortamos os anais presenciais, passamos uma linguagem virtual, cortamos as publicações mesmo, no sentido do papel impresso, que era caríssimo, e eu tinha em casa 10 congressos, falava, gente, onde é que eu vou armazenar esses ANPAPs, esses anais? Então, tivemos vários paradigmas, e um deles foi essa virtualidade. A primeira caixa que eu recebi no primeiro ano, primeira caixa não, ela me passou o pendrive, mas quando as comunicações começavam a chegar, o nosso QG não dava espaço, e eu não conseguia abrir aquilo. Falei, gente, para que eu tenho papel, CD e um artigo virtual? Se eu não conseguir abrir, eu peço outro. Não, isso vai ser eliminado. Aí consultamos e eliminamos também. Então, eu que vinha da plasticidade, me tornei a virtual, e foi um paradigma, com o exemplo de vocês, em vez de receber o caminhão, receber o pendrive. Foi uma grande enxugada na ANPAP, no sentido de tornar a comunicação mais irrestrita, E foi um privilégio poder levar à Bahia a ANPAP, quando nós tínhamos um associado, e hoje eu não sei exatamente a de Donê, como nós temos naquela região, o próprio Nordeste, porque a gente conseguiu criar Minter com Pernambuco, o Sebastião Pedrosa era o nosso segundo tesoureiro, o Danilo Barata para atender a região do Recôncavo. Então, nós criamos uma expansão muito grande no Nordeste, Paraíba, Pernambuco e Bahia, e também pegando toda a região do Recôncavo, e conseguimos solidificar o Nordeste na ANPAP. O nosso ANPAP Informa, a nossa de Donê, quando nós assumimos, seguindo também essa linha do boletim que já vinha da gestão do Cleomar, e eu disse, eu tenho uma pessoa certa, é a de Donê, porque eu já a conhecia há muitos anos, e ela abraçou também a ANPAP enquanto companheira. Não lembro as horas que, de madrugada, dando aqueles resultados, a gente trabalhando, e a ANPAP ficou tão conhecida na minha casa que, às vezes, faziam batucada na mesa. Quando eu falava em CNPq, CAPES, FAPESB, era batucada, CNPq, CAPES, a gente vendo o quanto a gente conseguiria de recurso. Então, eu quero agradecer aqui, como isso está sendo gravado, acho que é uma oportunidade ímpar,
Ana May, você realmente... Por isso que o computador erra seu nome quando a gente escreve, né? Só sai mãe. Mas nesse dia tão importante para a Bahia, né? Que é o dia de São Cosme e Damião, o dia dessa cura, eu falei até aqui, né? Ontem foi a véspera. Na verdade, você... A sua generosidade, o seu, como a Lucimar Belo fala, compartilhamento, você compartilhar suas trilhas, quando você enxerga alguém que pode desenvolver, né, que tem esse potencial, modifica nossas vidas para sempre. Então, você sabe como eu tenho admiração por você, como eu adoto seus livros, como eu indico seus livros, como eu defendo a arte e a educação, embora seja artista, mas nunca deixei de ser arte educadora. Então, eu quero te homenagear mesmo e dizer que você é a mãe da ANPAP, né, na minha concepção, e que ela, os jovens que estão chegando, né, eu estou trazendo um estudante hoje pela primeira vez, que a ANPAP cria essa sistematização de pensamento e essa renovação. Então, muito obrigado a todos, né, por disputar. Boa tarde, obrigado aos presidentes de gestões anteriores, não é isso? Diz que agora não se fala mais ex-presidente, enquanto estivermos vivos, não é? Pelo menos. Bom, quando a ANPAP surgiu, em 1987, efetivamente surgiu, porque em 86, já com a coordenação da Araci Amaral, não é, começou-se a fazer efetivamente as reuniões para arredondar na fundação em 1987. No ano anterior, a FAEB tinha sido fundada, em 1986. Nesses anos, exatamente, de 86 a 88, eu não estava no Brasil, estava no Japão fazendo especialização, então não acompanhei isso. Mas, na ata de fundação da ANPAP, em 1987, o único signatário paraense presente assinou, que foi o professor Osmar Pinheiro Júnior, à época fazendo mestrado na ECA, e que tinha sido o nosso maravilhoso coordenador do curso lá na UFPA, então o curso de Educação Artística, Habilitação, Artes Plásticas. E permaneceu o único associado da ANPAP, desde a sua fundação, até que eu me tornasse associado, depois de participar de alguns congressos, e me tornar associado em 1999 na gestão da Ana Cláudia, quando eu estava fazendo doutorado em São Paulo. Pois bem, eu queria falar só duas coisas, né, porque da nossa gestão vai falar a outra presidente da gestão, que é a Lúcia, mas eu queria falar duas coisinhas, exatamente esclarecer por que a Lúcia é considerada também presidente da ANPAP, embora tenha, porque entre nós, a Sheila e o Luiz Cláudio, né, que foi a gestão do Rio, não é? Bahia, Rio, Belém. Bahia, Rio, Pará, conjuntamente com Minas Gerais. Quando nós propusemos a nossa chapa, nós propusemos uma coisa que não estava previsto no Estatuto, que fosse eu na presidência, primeiro ano, junto com o pessoal do Pará nos outros cargos, primeiro secretário, primeiro tesoureiro, e Lúcia como vice-presidente e segundo secretário, segundo tesoureiro também de Minas. De modo que a nossa ideia, isso nós já colocamos na nossa eleição, quando a nossa chapa foi eleita, de que invertesse os cargos, ou seja, a Lúcia se tornasse presidente, eu vice-presidente no ano seguinte, porque o Congresso, como de fato aconteceu, de 2014, foi em BH, e o primeiro, 2013, foi em Belém. Aconteceu que Lúcia, nesse íntere, a CAPES a vampirizou, não é? E ela se tornou coordenadora adjunta da área de artes, e, com isso, não poderia assumir nenhum cargo. Mas, no Congresso em Belo Horizonte, efetivamente, nós lembramos que a gestão daquele ano ficou efetivamente a cargo dela, não é? E aí, na Assembleia Geral, a partir da proposição do professor Maurício Sfarina, que eu não sei se está aqui, ela foi aclamada como presidente
honorária da CAPES. Foi um fato inédito, da ANPAP, não, da CAPES não, desculpa. Isso é Freud explica. Bom, é o nosso desejo de que você assumisse a coordenação diária, mas, enfim, nós já sabemos que não é por aí. E ela foi aclamada como presidente honorária, não só pelo trabalho na gestão, na nossa gestão, né, sobretudo naquele último ano da nossa gestão, como também por todo o serviço prestado à área de arte, à pesquisa, ao ensino da arte, enfim. Então, explicado esse ponto. A outra coisa que eu queria falar é para as próximas gestões. Não é? É um anúncio. Pegando a história, eu cheguei à seguinte conclusão. Se você é uma pesquisadora chamada Ana, tipo Ana May, Ana Barros ou Ana Cláudia, ou se você é um pesquisador ou pesquisadora cujo sobrenome termine com Z, tipo Zamboni ou Zanini, ou se você... Oi? Começa com Z. Começa com Z, isso. Sobrenome termina o nome, né? Começa com Z. Ou se você é um pesquisador híbrido, tipo Bia Medeiros, Afonso Medeiros, ou seja, teu sobrenome Medeiros, você tem grande chance de se tornar presidente da ANPAP nas próximas décadas, nos próximos anos. Esses nomes, parece que essas características são cumulativas assim, na história da ANPAP. Agora, a palavra para a nossa presidente honorária, Lúcia Pimentel. Já? Bom, eu também entrei na ANPAP pelas mãos da Ana May, né? Quando estava em São Paulo, fazendo o doutorado, sob orientação dela, e é mais ou menos desse jeito mesmo. Vem cá que vai ser você, né? Entra aí, faz isso, muda aquilo, né? E arruma não sei o quê, e foi ótimo, porque realmente eu já estava, né? A gente já tinha a Associação Mineira de Arte e Educação, a MARTE, já tinha sido uma das fundadoras da FAEB, né? E a ANPAP veio para dar outra dimensão aos trabalhos que eu já fazia nessa linha das pesquisas, né? Então, como todos aqui, né, a Ana Mãe, né, também me trouxe para a ANPAP e me fez trilhar aí um caminho que é muito agradável, é muito gostoso, é muito prazeroso de lembrar. Na nossa gestão, então, a gente tinha a gestão BB, Belém, Belo Horizonte. E como a gente tinha a gestão BB, a gente inventou uma outra coisa, que era o ANPAPinha, que era um espaço especial para a iniciação científica. Era trazer para a ANPAP alunos também de graduação, que estavam na iniciação científica, e que, portanto, também estavam participando de pesquisa, né? Essa entrada foi também deliciosa, deu um trabalho danado, mas foi muito, muito bom, né? Nos 2 congressos, a gente teve esses artigos de iniciação científica, com sessões específicas, etc., que teve uma boa aceitação e que teve público vendo, e que a gente, às vezes, ficava um pouco triste, porque os professores orientadores estavam no congresso, no encontro, e não iam assistir os próprios alunos ou outros alunos que estavam apresentando, mas a grande maioria ficava, discutia com os outros, e isso foi um fator, né, que deu muita alegria para a gente. Outra coisa na gestão foi... Eu não vou falar de documento, tá? Outra coisa na gestão foi a criação, então, do consórcio entre ANPAP, ABRACE, que é de artes cênicas, e ANPOM, que é de pesquisadores de música, para a criação do Art Research Journal, né, que o ARGE, que é a revista da área de artes, que foi
o projeto já vinha desde a Marta Ulloa, quando ela era a coordenadora, né, da área na CAPES, e que a Antônia acabou por conseguir, né, fazer que a gente juntasse e que conseguisse ir isso para frente, né? Então, o Art Research Journal é uma revista da área de artes com indução, né? Porque a CAPES tinha se proposto a dar apoio a 2 revistas na área. E como a gente, né, tem as 3 modalidades, música, artes visuais e artes cênicas, ficaria difícil arranjar uma. Então, se resolveu fazer junto. É lógico que o recurso não veio, mas a ANPAP, a Ampom e a Abrace assumiram isso. Então, é mais uma conquista que tem, sim, em grande parte, né, até porque Vera, que é a coordenadora adjunta da área, eu sou coordenadora adjunta para o profissional, né, a gente tem participado o tempo todo e tem investido bastante nisso também, como representantes da ANPAP. Então, é isso. Obrigada. Esqueci de falar da revisão do Estatuto. Depois teve revisão do Estatuto de novo. A gente vai tendo revisões de Estatuto, e isso, para mim, é uma declaração clara de que a gente não está parado. Ou seja, a cada nova situação, novas coisas que a gente invente, a gente tem também essa possibilidade de mudar o Estatuto e pensar as ações, mas agir nas coisas novas. Bom dia a todos. Deise, querida, Bia, Cleomar, Sandra, Viga, Alfonso e minha querida Lúcia. A você, a nossa atual presidente da ANPAP. Então, eu sou a mais nova ex, como não pode dizer ex, né? Sou eu mesma da gestão 2016, 2015 e 2016, acompanhada, né, da professora Ana Albani Carvalho, da URGS, né, mais 2 professores da UFSM, 2 professores da URGS, e montamos, então, essa nossa gestão. A gestão de Santa Maria ela foi marcada por uma questão, para mim, bastante importante, assim, pessoal, e aí lá venho eu também, como todos os meus colegas, agradecer um pouco a Ana May, né, dizendo um pouco, porque sempre é muito, porque nessa época do final dos anos 90, eu era uma estudante de graduação, bolsista de iniciação científica, né, orientando da professora Ivone Richter. Então, comecei pelo viés da arte e educação, na época da licenciatura, depois eu fiz o bacharelado. E uma das primeiras ANPAPs que eu participei foi nessa condição, né? A gente não tinha espaço de iniciação, a gente ia junto com o orientador. Depois, em 2003, lá em Brasília, eu me associei, né? E, em 2014, na gestão do Afonso e da Lúcia, eu fui para BH simplesmente para coordenar uma mesa. Foi um ano difícil para mim, pessoalmente. E aí a Lúcia disse, não, mas vem para coordenar uma mesa, então. Eu disse, olha, Lúcia, acho que isso eu estou disposta. E aí eu fui para coordenar uma mesa, saí de lá presidente. Então, foi uma coisa do bem... Bom, e aí foi uma coisa do bem sem querer que aconteceu, levando a diretoria da ANPAP para o Rio Grande do Sul pela segunda vez. A primeira vez tinha sido em Porto Alegre, com a presidência da professora Maria Amélia Bulhões. E nessa proposta de 2015 e 2016, nós também fizemos uma dobradinha, então, que seria um ano o evento em Santa Maria, outro ano em Porto Alegre, mas sem mudança de presidência. A presidência continuava comigo, até porque o estatuto não permitia isso, né? Mesmo o Afonso tendo feito, mesmo em 2014, tendo sido feita homenagem para a Lúcia, né, como presidente honorária, a responsabilidade civil fiscal institucional era do Afonso. Então, fizemos isso também. Em 2015 aconteceu em Santa Maria, acho que a maioria de vocês pôde estar lá.
E como a UFSM foi a primeira universidade do interior do Brasil, casualmente esse encontro da ANPAP também teve essa significação, né, de levar para o coração do Rio Grande, ou para a cidade cultura, como Santa Maria conhecida, né, o 24º encontro. Bom, nessa gestão, nós tivemos, né, alguns legados, né, não vou apontar, enfim, todos, mas eu acho que um que foi bem importante, que foi regularizar, de novo, né, uma situação da ANPAP que perdurava da finalização do Rio para Belém, em relação a uma questão documental, civil, fiscal, né, e que a gente conseguiu deixar 99,9% para a Luísa, né? E ela ainda está correndo atrás do 0,1% com o Milton e toda a equipe daqui para tentar resolver. E, às vezes, esse 0,1% ele se transforma, né, num número muito maior. Mas tivemos um trabalho muito árduo, né, com cartórios, com advogados, enfim, para regularizar a situação. E aí é quando retorna, né, para Santa Maria, eu digo de um santo São Paulo para Santa Maria, que a gente manda de volta, entre aspas, a sede, né, da ANPAP para São Paulo, né, para tentar regularizar e facilitar, sobretudo, para as novas gestões, a administração da ANPAP. Então, a ANPAP começa em São Paulo, há 30 anos atrás, e agora, 2017, ela retorna com a sua sede fixa para cá, embora continue a cada 2 anos, tendo a eleição, podendo ir para qualquer lugar do país, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, né, e mantendo toda a sua amplitude, né, não apenas no sentido de conquistar mais associados, mas, sobretudo, de valorizar a pesquisa que está sendo feita por cada um dos seus associados, né, nas mais diferentes instituições. Nós tivemos uma ideia que já vinha, na verdade, sendo discutida e que colocamos em prática, então, nessa gestão 2015-2016, que, além dos anais, né, dos quais participam, então, tanto nos comitês quanto nos simpósios, boa parte, né, dos pesquisadores, que a proposição dos simpósios pudesse se tornar uma publicação, um e-book, né? Então, lançamos o que seria a coleção Para Pensar e o título da temática de cada encontro. Então, isso ficou como um legado que, provavelmente, né, pelo que eu sei, a Luísa vai dar continuidade e que é uma maneira também de fortalecer a publicação da nossa área. Uma outra questão também, que eu acho que já, assim, tentando fechar diante do adiantado da hora, mas que eu acho que vale bastante a pena enfatizar, é que o fato da ANPAP ser uma Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Visuais, de ter os seus 5 comitês, né, que dão uma ampla possibilidade de participação para todos, e ser uma associação ágil, sempre se atualizando, se renovando, também significa que ela precisa, né, em alguns momentos, se autoavaliar, né? Então, talvez nós estejamos no momento para repensar isso, conversando, né, com a professora Vera, do Comitê de Curadoria, pensando até que ponto a gente também não pode, né, pensar em algumas redistribuições dos comitês. Então, isso já começou a ser pensado naquela gestão, a ser conversado, mas agora parece já uma premência, né? Então, são questões sobre as quais a gente também precisa, enfim, se posicionar. Eu acho que uma outra circunstância ainda importante de frisar, e aí o Milton tem uma boa parcela de valor, né, nessa ação, que é a relação sempre não paralela, mas adjunta, né, Milton, dos fóruns de coordenadores da pós-graduação, da graduação e, mais recentemente, dos fóruns de editores das publicações, dos periódicos. Então, isso também dá para a ANPAP uma outra constituição, né, dá uma outra força política. Quando nós fizemos o evento em Santa Maria, boa parte de vocês que estiveram lá tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da nossa história, indo até o que restou das missões jesuíticas, né? Até hoje algumas pessoas lembram disso.
E as missões jesuíticas, elas, ou seja, né, as ruínas de São Miguel, elas são o resquício da luta, né, do povo da terra, né, dos indígenas que estavam ali, que passaram por toda uma situação de catequização, né, de uma ideologia cristã, para não falar exatamente na palavra religião, e que perpassaram, né, um bom período de luta, de perdas, né, que ficaram lá, nas ruínas. De 2015 para cá, nós estamos passando por um período gris, né, no nosso país. Estamos meio sujeitos a algumas ruínas que já começaram, né, a deixar os seus sinais. E eu acho que a gente precisa pensar um pouco, né, sobre essa nossa condição de sobreviventes. Somos todos sobreviventes, né, do Iapoque ao Chuí. Mas talvez a Deise, com a sua proposta, né, de um manifesto, que eu acho que ela vai colocar daqui a pouco, diante da nossa atual condição sociopolítica, econômica, tenha toda a razão em nos fazer pensar um pouquinho mais, né, sobre um compromisso a ser firmado. Muito obrigada a todos vocês e sejamos todos ampapianos sempre. Para isso, né? Tá. Oi. Acabamos. Então, o que você quer? Eu só queria esclarecer. Ela... nós vamos... exato. E na Assembleia Extraordinária, tem uma proposta que está sendo ratificada por todos os colegas aqui, e eu creio que vocês também irão, que nós temos que tomar uma posição diante dos acontecimentos diante desse país, nosso país, tá bom? Tá, obrigada.